Na verdade, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém. A parábola da figueira. Existem várias árvores que nas Sagradas Escrituras são mencionadas. Existem árvores nobres, e as árvores nobres são aquelas que correspondem ao amor de Deus. Mas o amor de Deus é recebido pelo homem de diferentes maneiras. Muitos têm um amor diretamente a Ele. Outros têm um amor para a igreja. Outros têm amor para com o próximo. O amor a Deus, diretamente a Ele, são representados pela árvore da oliveira. Então, a oliveira, de onde é tirada o azeite, representa esse amor celeste. A árvore da videira corresponde ao amor para com a igreja. Todos nossos, digamos assim, desempenhos dentro da igreja do Senhor são como essas árvores de videira. E a árvore de amor ao próximo, aquela caridade natural que é feita por obediência, corresponde à árvore de figueira. Então, muitas vezes, essa caridade que nós praticamos de imediato para com o nosso próximo, é uma caridade que tem uma correspondência com a figueira. Então, são 3 árvores nobres. Mas, segundo a história das igrejas, nossa história, digamos assim, da igreja, começou-se lá no tempo antiquíssimo. Essa igreja antiquíssima, que era uma igreja que conversava com Deus, não tinham estas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras da igreja adâmica, nós conhecemos a igreja adâmica, eles tinham escrito a palavra de Deus nos seus corações. Então, eles amavam a Deus. Então, essa igreja era denominada a igreja antiquíssima, a igreja da oliveira. Mas esta igreja caiu. E com o tempo o Senhor criou uma nova igreja. A igreja antiga, que era a igreja da videira. Mas é uma igreja criada para atingir anterior. Então o Senhor cria uma videira para alcançar a oliveira. Mas o homem, assim mesmo, com esta facilidade que o Senhor dá à sua igreja, ele mesmo não, como que perdeu aquela força. Mas o Senhor dá uma nova oportunidade e cria outra igreja, a igreja da figueira, onde o homem, através da prática natural, da prática externa da caridade, ele pode alcançar a videira e da videira a oliveira. E nesse estado nós muitas vezes nos encontramos. Quando foi falado para as crianças, que as crianças representam a figueira, porque elas estão em um estado inicial da obediência. Mas também nós adultos podemos representar essa correspondência da figueira, quando nós estamos ainda na prática externa da caridade. O amor tem vários graus, mas a prática externa representa a figueira. Ainda nós muitas vezes não temos aquela dedicação de entender as Sagradas Escrituras. Às vezes nós não temos uma reverência pelas Sagradas Escrituras. São níveis de amor mais profundos. Para muitos é suficiente praticar a caridade natural. O Senhor aceita esse tipo de caridade. Mas existe, digamos assim, uma pequena diferença entre a árvore, cheia de folhas, figueira, e a árvore também cheia de folhas, mas porém com frutos. Geralmente, quando a pessoa se encontra somente no estudo, ela esquece de praticar ou de gerar frutos. E o Senhor disse aqui que durante 3 anos o Senhor visitou sua vinha, tipo seu jardim, seu plantio. Havia muitas plantas, mas o Senhor prestou atenção a cada uma. E Ele disse assim, aqui tem uma
figueira que não está dando fruto, não. Eu já passei por aqui o ano passado, não tinha fruto. Este ano estou passando novamente, né? E não tem fruto. Aquela vinha, aquele jardim é a igreja. E cada árvore, somos cada um de nós. Alguns seremos figueiras, outros seremos videira, outros seremos oliveira. Mas, especificamente, nesta parábola, o Senhor está olhando todas as figueiras. Todos aqueles que fazem uma caridade natural. Mas tinha uma árvore que não estava dando fruto. Então mandou cortar. Manda cortar. Mas o vinheteiro, né, como se fala aqui, a palavra certa, vinheteiro, isso mesmo. E disse ao vinheteiro, né, e ele responde, Senhor, mais um ano, deixa que eu vou acabar ele e vou estercar ela, para ver se dá fruto. Se dá fruto, ela fica. Se não dá, vamos cortar mesmo assim. É o homem, né, que muitas vezes ele não pratica nenhum, digamos assim, não tem amor a Deus. O homem que não tem amor pela igreja. São 3 anos. O primeiro ano é amor a Deus. A segunda visita que o Senhor fez, está falando que é o amor à igreja. O terceiro ano é amor ao próximo. Este tipo de árvore, que é uma pessoa, ele não tem amor a Deus, não tem amor à igreja, nem tem amor ao próximo. Ele chegou ao último do último. O caráter está perdido dessa pessoa. Né? Então, a sabedoria de Deus manda que ele deve ser cortado. Mas o amor de Deus diz, não, dá mais uma oportunidade. Deus é assim. Ele é sabedoria, ele é amor. Ele está em equilíbrio. Né? Se ele fosse somente sabedoria, disse, ninguém se salvava. Porque a verdade dele é muito séria. Ele não vira nem para a esquerda nem para a direita. Mas se ele fosse só amor, também todo mundo se salvava. Então, entravam os maus também para o céu. Aí os maus destruíam o céu. Então ele tem esse equilíbrio. Então este diálogo, né, entre o dono da vinha e o vinheteiro é um diálogo interno de Deus, como é que Ele nos olha. É um diálogo similar ao que nós temos. Muitas vezes nós conversamos com nós mesmos. O nosso entendimento muitas vezes fica aí, no nosso pensamento existe uma contradição, às vezes fica discutindo dentro de nós mesmos. Nós mesmos não ficamos assim, às vezes concordando, às vezes discutindo. É o pensamento do entendimento e o pensamento da vontade. Os dois têm diferentes pontos de vista sobre uma mesma coisa. Enquanto o entendimento aceita, às vezes a vontade não aceita. Né? Então o Senhor, digamos, nele está perfeito isto. E Ele sempre está visando a salvação da pessoa. Então, mais um ano na nossa, digamos assim, caminhada de salvação. Então o Senhor visitou o homem para ver se ele tem amor a Deus. Não tem. Para ver se ele tem amor para com a igreja. Não tem. Para ver se ele tem amor ao próximo. Né? Não tem. Mas assim mesmo, ainda que o homem esteja, digamos assim, aos olhos humanos, perdido, para Deus não está. Diz, mais um ano, vamos dar oportunidade. Né? Essa oportunidade, muitas vezes nós estamos dentro dessa oportunidade. Nós estamos sendo considerados dentro dessa 4º ano. Né? Onde o Senhor diz assim, manda para o cuidador do jardim, diz, vou acabar ela e vou colocar esterco. Cavar significa instruir. Cavar significa fazer um estudo mais próximo da Sagrada Escritura. Que coisa quer dizer o Senhor? Para despertar em nós, né, essa raiz, né, sadia. Muitas vezes nós não somos uma vinha saudável, porque muitas vezes a semente não está muito boa. Né? Porque existe todo um processo, existe toda uma ordem para que uma planta possa crescer. Existe o sembrio, existe a água, existe a terra, existe o clima, existe o sol. Igualmente em nós. Então, o primeiro passo é que nós possamos, né, quando o Senhor disse, vamos cavar essa terra, vamos, se a semente não foi colocada certo, vamos colocar certo essa semente.
E essa semente dentro do homem é somente através da instrução. Né? Somente através da instrução. Não existe outro meio, né, para que o homem possa verdadeiramente glorificar a Deus. Né? Se verdadeiramente fossem meus discípulos, né, façais tudo o que eu vos mando. Pelas árvores, não, pelo fruto se conhece a árvore. Então, se espera que nós, estando dentro, sendo figueiras da casa de Deus, espera-se que nós possamos dar frutos. Né? Se espera. Mas se não está dando fruto, há um problema. Mas o Senhor não desiste. Vamos cavar, né, a terra onde está essa figueira que não está dando fruto e vamos colocar esterco para que ela possa produzir. É instrução. Mas, outro passo. Instrução, escavar a terra. E o esterco. Muitas vezes as pessoas aprendem pelo sofrimento. Muitas vezes o sofrimento é uma escola que faz que cada um volte seus olhos a Deus. É difícil o sofrimento, mas muitas vezes é a misericórdia, é a providência de Deus te trazendo de volta para Ele. Então nós passamos por todo esse meio para que nós possamos dar fruto. E através desse cuidado de Deus, que muitas vezes parece muito rígido, mas não, Ele está sendo misericordioso, né? Fazendo que muitas vezes percamos algumas coisas que nos está tirando a atenção para com Ele. Né? Então nós, através desse cuidado misericordioso de Deus, nós colocamos a semente no lugar certo, que é a verdade. Começamos a reconhecer essa verdade através da sua doutrina. Ou seja, você olha uma verdade, mas olhando para essa verdade, você reconhece que existe algo mais. Você começa a olhar o contexto dessa verdade. É um conhecimento da doutrina. Depois que você conhece o conhecimento da doutrina, depois você reconhece que aqui dentro dessa doutrina existe um princípio muito grandioso. Depois que você reconhece esse princípio grandioso, você começa a amar a verdade. E somente depois que ama, pode dar fruto. Aleluia. Né? Então, nossas obras são nossos frutos. Assim como a figueira. Aí nós nos tornamos figueira que dá bons frutos. Como fala o Salmo número 1, junto a ribeiro de águas. Aleluia. Dá seus frutos na estação própria. Glória a Deus. Né? E suas folhas não caem. Não sei, suas folhas, as verdades que ele possui, elas não soltam da árvore. Né? Então, existe uma transformação, existe um acompanhamento muito, digamos assim, próximo entre uma árvore e como somos cada um de nós. Então, nós estamos aqui nesta casa sendo instruídos pelo Senhor. Estamos sendo, digamos assim, capacitados para nos enxergarmos para dentro de nós. Que tipo de planta? Né? Em que estado eu me encontro? Este domingo aqui estamos pregando sobre a figueira. Domingo que vem estaremos pregando sobre a videira. E próximo domingo estaremos pregando sobre a oliveira. Depois desses 3 sermões, cada um vai ter, digamos assim, um senso maior para saber a qual destas árvores somos mais semelhantes, né? E se nós somos, eu quero ser. Aleluia. Porque a figueira aponta para a videira. E a videira aponta para a oliveira. Né? Então, cada vez mais amorosos. Então, diz aqui as Sagradas Escrituras também, que é um sinal. Né? Um sinal de que nós estamos dando bons frutos. Né? Qual é o sinal de uma árvore que está pronta para dar frutos? Antes de dar frutos, o primeiro sinal é que ela começa a querer brotar sua flor. Né? Então, essa flor em nós é a correspondência da afeição que aponta para o fruto. Aquela parte
mais molinha da plantinha. Pega numa figueira, olha aquele chifrinho pequenininho, onde vai nascer o figo, não pode nem encostar porque ela solta, de tão molinha que ela é. Essa carninha molinha da plantinha é nossa afeição. Está anunciando que nós vamos dar um fruto. Essa afeição justamente é o carinho dentro de casa. Né? Não é somente verdade. A verdade tem que mostrar com carinho. E justamente essa parte molinha anuncia que vai dar um fruto. Aleluia. Né? Então, são afeições, é um carinho, digamos assim, são palavras assim, são comportamentos, né, que expressam sentimento. Glória a Jesus. Então, esses atos mínimos, muitas vezes, né, dentro da casa, porque com os amigos, lá fora, né, é fácil ser engraçado, é fácil dar um sorriso, é fácil, né, mas dentro de casa é difícil muitas vezes. Mas é aí em que nós mostramos verdadeiramente quem somos. Se estamos dando frutos, então mostre dentro da sua casa digamos assim, esse anúncio que vai dar frutos. Essa parte mola, digamos assim, essa afeição mais delicada dentro do lar. Né? Então, a pessoa que está olhando, está acompanhando, está dando fruto. Vai dar fruto daqui a pouquinho. Né? Figos doces. Vai dar figos doces. Né? Então, isso que nos diz a doutrina aqui da nova igreja. Por isso que o Senhor também fala, né? Existem sinais da árvore para o tempo do verão. A própria árvore, tempo dos figos. Igual dentro de nós. Quando nós vamos entrar num estado de alegria, de verão mesmo, né? Onde o sol brilha, justamente são essas pequenas coisas, pequenas marcas, né, da árvore. Então que nós possamos nos observar para dentro de nós, para ver se existe algum sinal de bons frutos, de boas caridades. Né? E através desses pequenos sinais dentro de nós, vamos saber se somos árvores que dão frutos. E se não tem, então oremos para que o Senhor, né, faça, como fala aqui, né, vamos cavar a terra e vamos estercar ela. Ou seja, vamos nos instruir um com os outros. Né? Vamos instruir, ler a palavra, ler os escritos, para ver que coisa não estou entendendo, que coisa precisa entender, que coisa precisa responder, né? Ou que coisa precisa perguntar. Isso é cavar a terra. Né? A outra parte do estercar, isso já é diretamente com o Senhor. Então, mas o Senhor sempre procura. E Ele sempre está dando uma nova oportunidade, né? Para que nós possamos ser árvores frutíferas, árvores de bem, boas obras. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém.